Segunda-feira, 25 de abril. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. A gente vai começar com uma história hoje daquelas que de verdade vão mexer com você porque mexeram comigo. Mexeram com uma cidade inteira, os personagens desta história. Imagine uma avó que recebe a informação da neta de que um homem tentou abusar dela. A neta, 13 anos, procura a avó e fala: vó, ele só não conseguiu abusar de mim porque você sabe, né, vó, eu faço aula de karatê e eu consegui me livrar dele. A avó fala: o quê? Quem foi que fez isso? Eu vou atrás dele. No dia seguinte, a avó encontra outras duas pessoas, um homem e uma mulher, a avó de 61 anos, vai atrás desse homem, carrega ele para a casa dela, junto com essas outras duas pessoas, e lá ela matou a pauladas o homem que queria abusar da neta dela. Você está vendo imagens do local do crime? O carro do Instituto Médico Legal retirando o corpo do Eduardo César Barbosa Fernandes. Este homem que teria invadido o quarto da adolescente para tentar abusar dela e, repito, no dia seguinte foi morto a pauladas pela própria avó dela. A avó confessou o crime e disse que, se preciso, faria de novo, que estava defendendo a neta dela. Esse crime aconteceu num bairro de Apucarana e olha o contrassenso, né? Vila Feliz. E é lá que está o nosso Rafael Machado, são 11h53, vamos ao vivo a Apucarana. O Rafa está em frente ao local deste crime. Rafa, me traz mais detalhes. Essa avó, ao ouvir o relato da neta da tentativa de abuso, ela colocou para si: eu vou cobrar, eu vou atrás deste homem. E ela acabou matando, com a ajuda de outras duas pessoas, a golpes de um pedaço de madeira, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, Juliano. Essa idosa de 61 anos não pensou duas vezes e colocou esta missão dentro da sua cabeça. E nada fez com que ela removesse essa ideia da sua memória. Tudo aconteceu aqui, ó, nesta residência, uma residência simples, de madeira. O corpo do Eduardo Barbosa Fernandes estava atrás deste carrinho de coletor de lixo, de carrinho de reciclagem, Juliano. A polícia, quando chegou, encontrou ele já totalmente espancado, agredido por conta dessas pauladas. A fita zebrada, colocada aí pelos investigadores, pela polícia militar também, está aqui no local. A cena do crime, Juliano. E essa idosa de 61 anos, ela já conhecia esse suposto estuprador, suposto abusador da sua neta. Até porque nós conversamos aqui com a família não quer gravar entrevista, está muito abalada por conta dessa situação. Mas eles relataram, Juliano, que o Eduardo era morador de rua. Então essa idosa ajudava ele com um pouco de água, com um pouco de alimento e também cedia o banheiro aqui da residência para que ele fizesse aí as suas necessidades. Só que ela não imaginava que essa pessoa, que ela ajudava, poderia cometer uma tentativa, né, Juliano? Mais um crime tão bárbaro como a tentativa de estupro, Juliano. Quer dizer, ela conhecia muito bem essa pessoa, Rafa. Tanto que ela saiu daí atrás desse homem, conseguiu encontrá-lo e, com a ajuda de outras duas pessoas, o levou até aí e aí ele acabou sendo morto. A polícia já sabe quem são essas duas pessoas, elas chegaram inclusive a ser presas junto com a avó. São pessoas da família, Rafa? O que você descobriu de detalhes de uma história que já está correndo, só para você entender a dificuldade de ter maiores informações? É uma história que já corre em segredo de justiça. O que você descobriu das duas pessoas que participaram desse crime com ela? Juliano, segundo a polícia militar, estas duas pessoas, um homem e uma mulher, são parentes desta idosa. O que eles fizeram? Enquanto a idosa agredia a pauladas o Eduardo Barbosa César Fernandes, essas duas pessoas seguravam ele. Apesar dele ter sido amarrado com alguns fios, também outros utensílios aqui, Juliano, bem aqui nesse local onde nós estamos, aqui no quintal da residência, esse homem e essa mulher, que seriam parte aí da família, fazem parte da família dessa idosa. A gente não sabe ainda o grau de parentesco, a polícia preferiu ainda não revelar o grau de parentesco entre a idosa e esses dois outros acusados. Essas pessoas seguraram
o Eduardo, ele já estava amarrado no pescoço e também nas pernas. Essas pessoas seguraram o Eduardo enquanto a idosa agredia ele com pauladas e depois ele acabou morrendo aqui mesmo no quintal dessa residência. Juliano. Rafa, eu já volto com você. Eu sei que você conversou com a polícia para entender um pouco mais dessa história, mas eu tenho agora um depoimento desta mulher. É um áudio, ela não aparece, e ela conta um pouquinho de como foi o crime e do porquê, tá? Ela foi atrás desse homem e decidiu que ia matá-lo. Esse homem chegou a cair, ferido, e ela continuou com as pauladas, tanto que esse homem morreu ainda na casa. Vamos ouvir essa entrevista dada ao pessoal do portal TN Online. A autora do crime, esta avó que matou o homem que queria abusar da neta, falando aqui no Balanço Geral. Eu fiquei muito brava e eu falei para os policiais, se vocês não acharem ele para prender, eu vou achar. E eu saí a casa e fui achar, Deus vocês. Tanto que o meu marido chegou da cadeia, eu não estava aqui. Aí eu cheguei, ele estava, aí eu peguei e falei para o meu marido, eu vou sair. Aí eu fiz. E não tem por que mentir. Se fosse sua filha e sua neta, com perdão da palavra, me desculpe. Na hora, você fazia isso também. Não é questão de confiar, é questão de você dar comida, você dar banho, tudo. Daí eu fui descendo, procurando tudo quanto é lugar. Aí eu disse pro Marcos Freire, eu falei, eu vou achar. Sempre ele falava dos caras do Marcos Freire. Aí eu disse, daí ele tá lá deitadão, fumando baseado. E o que a senhora acha que vai acontecer com a senhora agora? Eu vou ficar presa. Mas não se arrepende? Não se arrepende não, né? Eu não. O cristal mais precioso que eu tenho é meus netos. A gente percebe que ela, em momento algum, esboça arrependimento. Já já, eu tenho um trecho em que ela fala disso, tá? O repórter pergunta pra ela, mas a senhora não se arrepende do crime que a senhora praticou? Ô, Rafa, entre os vizinhos aí, as pessoas que você conversou, como é que era essa avó? Repito, eu não consigo nesse momento, de verdade, nem absolver e nem condenar essa avó diante do que a gente está mostrando aqui. Ela agiu sob forte emoção? Agiu. Ela praticou um homicídio. Ela está presa ainda, né, Rafa? Deve passar pela audiência de custódia, tudo isso deve acontecer ao longo das próximas horas, mas o que a vizinhança fala dessa avó? Juliano, os vizinhos que nós conseguimos conversar aqui, eles preferiram não gravar a entrevista, até porque eles têm algum medo aí de uma possível represália. Mas relataram pra gente que essa idosa era uma pessoa aparentemente tranquila aqui na Vila Feliz. Só para o nosso telespectador ter uma ideia, a gente está bem aqui, ó, ao lado da BR-369, nesse sentido onde a câmera está apontando, vai para Londrina, e no sentido oposto vai para a cidade de Califórnia. Então, é um local bastante movimentado, com comércios, tem uma tapeçaria. Então, assim, os comerciantes e também moradores, Juliano, de certa forma, ficaram bastante espantados com a notícia deste homicídio. Ainda mais assustados de que este crime envolve uma idosa de 61 anos. Claro, eles, por medo, né, preferiram não gravar entrevista, né, mesmo sem aparecer, mas o sentimento aqui no bairro, na Vila Feliz, além de uma profunda tristeza, né, Juliano, é de um completo espanto. Gente, por mais que ela fosse tranquila, por mais que ela fosse calma, pacata, é aquela história. Até um bicho mexe com um cachorrinho quando a mãe tá ali para ver o que ela faz. Mexeram com a prole dela. Como condenar essa avó nesse momento? Ela vai passar por audiência de custódia hoje e eu não vou me surpreender se ela for colocada em liberdade, tá? Ela e as outras duas pessoas que participaram com ela do crime seguem presas. Vamos ouvir agora mais um trecho do depoimento dela ao pessoal do TN Online, onde ela fala que ela não se arrepende do crime que cometeu para defender a neta. A sua neta tem quantos anos? A minha neta tem 13. E ela foi esperta, então, na Foi, madrugada? ela faz karatê. E como é que aconteceu de madrugada? Primeiro eles armou para tirar o meu marido de casa. Meu marido foi preso por roubo deles. Aí essa madrugada ele fez isso, entendeu? E é uma coisa que eu não abomino. Ele tentou invadir o quarto dela? Ele invadiu o quarto dela. Ele tentou tampar a boca dela com a coberta, entendeu? Aí ela falou para ele que ia me gritar, daí ele saiu pelo mesmo lugar, aí
Ela bateu no meu quarto, eu levantei, ela não conseguia falar e eu abracei ela, falei, meu amor, o que foi? Fala papó, fala papó. Aí acalmei ela, por isso que demorou a chamar a polícia. Eu acalmei ela, aí ela me contou, eu falei, minha filha, você sabe quem é? Ela falou, sei. Como é o nome da peste? O Duardo, vó. Aí eu falei, você tem certeza? Ela falou, tem. E a senhora ficou aqui na casa, chamou a polícia, não né? Fiz o boletim, tudo, e daí eu falei pra polícia. Se vocês não prender ele antes, eu pego ele. Porque eu vou achar ele onde estiver e eu vou matar. E aí, a hora que a senhora matou ele, a senhora ficou aqui também, né? Eu fiquei, tava filmada ali, eu puxando a corda e ele olhando pra mim. Eu falei, não adianta querer pedir perdão. Você vai morrer que você não vai tentar estrupar filha de ninguém. Esse aí não estrupa mais, esse não rouba construção, esse não rouba mais ninguém. Porque esse lixo aí tem um monte de coisa dele lá na delegacia. Muito obrigado aí a Silvia Vilarinho, a todo o pessoal do TN Online, obrigado pela sessão desse material, dessa entrevista. Rafael Machado, você conversou com a polícia agora há pouco. Repito, essa mulher está presa, a avó está presa e as duas pessoas que a ajudaram a cometer o crime, um homem e uma mulher, também estão presas. O que a polícia fala dessa história, Rafa? Juliano, a polícia relatou para nossa equipe que essa teria sido a primeira vez que o Eduardo César Barbosa Fernandes, que tinha 35 anos, tentou abusar dessa garota de 13 anos. Essa garota de 13 anos, Juliana, assim como acontece em muitas famílias, ela ficava aqui na residência junto com a sua avó. Ela é uma dos seis netos, né, desta idosa de 61 anos. O pai e a mãe iam trabalhar e deixavam aqui a criança aos cuidados da avó. Uma tradição, né, um costume em muitas famílias aqui da nossa região. A polícia agora, claro, junto com a Polícia Civil, vai tentar entender ainda mais a motivação por trás, mas já ficou bastante exposta, né, Juliano, essa motivação nessa entrevista dada aí por esta acusada, por essa idosa de 61 anos, mas segundo a PM, essa teria sido a primeira tentativa de abuso contra essa garota de 13 anos. Vamos ouvir então um pedaço da entrevista concedida pela Polícia Militar aqui de Apucarana. Então essa moradora, ela relatou que matou esse indivíduo, pois ele teria, durante a madrugada, tentado estuprar a sua neta. Então, neste momento, ela ficou com raiva e teria desferido alguns golpes, pauladas, e também por estrangulamento teria levado a vítima a óbito. Então, essas duas outras pessoas que estavam na residência, esse homem e essa mulher, eles ajudaram a segurar essa vítima enquanto essa autora de 61 anos desferia os golpes. Então ela relatou tudo isso para a polícia, então foi dado voz de prisão aos 3 indivíduos, a 4ª pessoa que estava lá era uma testemunha. Então esses indivíduos foram encaminhados até a delegacia de polícia, foi acionado também o IML, Polícia Científica e Polícia Civil, que estiveram no local e fizeram aí o trabalho cabível a eles. Esse indivíduo ele é morador de rua, segundo ela, e ela cedia um banheiro, um espaço ali para que ele usasse, se alimentasse ali no local, então já era conhecido da família. Segundo ela, foi a primeira vez que aconteceu. Tá certo. Rafa, vamos fazer o seguinte, qualquer novidade dessa história, você volta comigo aqui. A gente vai ter que aguardar a audiência de custódia que vai acontecer agora à tarde para ver se essa avó vai ficar ou não presa. E essa história deixa clara a importância da gente entender quem é que a gente põe dentro de casa, né? O policial acabou de falar, este homem moraria nas ruas, essa avó passou a ceder o banheiro, um espaço para ele fazer a sua higiene, refeição de vez em quando. E aí, quando ele teve chance, ele tentou abusar da neta dela. É sempre importante tomar cuidado com quem vai entrar na sua casa, ter contato com a sua família, com as pessoas próximas a você. Acho que esse é o cerne da questão, né, Rafa? E a gente vai continuar acompanhando a apuração desse caso. Exatamente, Juliano. Por trás dessa história, esse crime bárbaro, né, fica esta orientação da Polícia Militar. E agora vamos aguardar então na Justiça qual vai ser o desfecho, se essa idosa de 61 anos e essas outras 2 pessoas, o homem e a mulher, que também, né, Juliano, ajudaram aí, segundo a polícia, neste homicídio, segurando o Eduardo César Barbosa Fernandes. Vamos ver qual será a avaliação do Poder Judiciário, se serão soltos ou vão continuar presos atrás das grades, aqui mesmo na cadeia de Apucarana. Obrigado pelos detalhes, Rafa, direto de Apucarana, direto do local do crime, porque é assim que a gente conta as histórias aqui no Balanço. Esse é só o comecinho do programa desta segunda-feira. Eu te convido a ficar comigo até as 2h30 da tarde, porque aqui na RIC TV você vai ver também